Em 1990, poucos dias antes de sair o álbum estreia dos Mother Love Bones, o Apple, falecia o vocalista Andrew Wood, uma das figuras mais carismáticas e icónicas de sempre do movimento grunge. Com a morte dele, surgem duas bandas, os Temple of the Dog e os Pearl Jam, banda a qual hoje vos quero falar sobre o percurso, a carreira e a discografia toda dos Pearl Jam. Ora, muito boa tarde, pessoal. Bem-vindo a mais um vídeo. Em 1990 saía o Apple. Este álbum, por acaso, é uma compilação que é a junção do Apple com o EP que eles tinham lançado em 1989, o Shine. Mas com a morte de Andrew Wood, os Mother Love Bones decidirem acabar a banda, e fizerem bem, claro. E Andrew Wood era o melhor amigo do Chris Cornell, o vocalista do Soundgarden. O Chris Cornell, em jeito de homenagem, decide fazer um álbum todo de homenagem ao Andrew Wood. E então ele decide fazer a banda Temple of the Dog. Esta banda é com alguns elementos dos Mother Love Bones. Infelizmente só lançarem este álbum. Este álbum é um álbum maravilhoso. Para mim é um dos melhores álbuns de sempre da história da música. E atenção, a música número 3, Angry Strike, é um dueto com o Chris Cornell e na altura um ilustre desconhecido, um tal de Eddie Vedder. Ninguém sabia muito bem quem ele era. O Chris Cornell é que o conhecia e gostava muito do vocal que ele tinha. E quando ele estava a fazer a gravação desta música, os músicos ficarem abismados com a capacidade vocal que ele tinha e a composição de letras que ele tinha, porque ele já tinha algumas letras, e então decidem-no contratar para uma banda que tinha-se formado há pouco tempo, os Pearl Jam. Este álbum saiu em 1991, no início de 1991. Os Pearl Jam lançam o álbum de estreia, o Ten, por muito considerados um dos melhores álbuns de sempre da história da música. Eu acho um pouco exagerado, mas sim é um grande álbum mesmo. E o Ten saía no final de 1991 com este álbum, e no mesmo ano tinha saído o Nevermind de Nirvana. O movimento grunge conseguiu sair do underground, ou seja, era um movimento que vendia, em termos comerciais, vendia pouco, e para ser um movimento underground, para ser um movimento de milhões. De álbuns a vender mesmo milhões, e os Pearl Jam e os Nirvana, principalmente com este álbum Ten e os Nirvana com Nevermind, conseguirem catapultar o movimento grunge para um patamar praticamente impensável na altura, mas este álbum tem uma qualidade mesmo brutal e eu gosto muito deste álbum. Passado 2 anos, era a prova de fogo dos Pearl Jam. Porquê? Porque como o Ten tinha sido um álbum a vender milhões, as críticas eram totalmente favorável, saía à prova de fogo o segundo álbum dos Pearl Jam. Na minha opinião, não desiludiu nada, até pelo contrário. Eu até gosto mais do Versus do que do Ten, mas isto são gostos. A sonoridade do Ten e do Versus é muito semelhante, é muito idêntica. É um grande álbum também, o Versus. E os Pearl Jam, com este álbum, conseguirem mesmo cimentar como uma das maiores bandas da altura. Em 1994 saía, na minha opinião, o melhor álbum dos Pearl Jam, o que eu mais gosto, que é o Vitalogy. Este álbum, a sonoridade ficou diferente, mudou um pouco, ficou um rock mais cru, um rock mais pesado e um rock mais experimental. Este álbum para mim é o melhor álbum dos Pearl Jam, mas isso é totalmente discutível. Gosto muito deste álbum. Este álbum saiu em 1994. Em 1995, os Pearl Jam lançavam um EP chamado Merkin Ball. Um EP só com 2 músicas, que é, para mim, uma das melhores músicas sempre dos Pearl Jam, I've Got It, e outra das melhores músicas para mim dos Pearl Jam, Long Road. Porquê que este álbum chamava-se Merkin Ball? Porque o Neil Young, em 1995, no mesmo ano, lançou um álbum que chamava-se Mirror Ball. Esse álbum, do Mirror Ball, de 1995, do Neil Young, era um álbum em que a parte instrumental era toda feita pelos Pearl Jam. Aliás, o Neil Young é uma das referências em termos de sonoridade dos Pearl Jam. Eu não tenho esse álbum em original, gostava de ter, mas não tenho. Tenho o álbum antes, o Sleep With Angel, que é um grande álbum do Neil Young, mas este álbum nada tem a ver com os Pearl Jam, porque este álbum aqui, não, os Pearl Jam estão a tocar.
Em 1996 saía, na minha opinião, o último grande álbum dos Pearl Jam. Porquê? Porque para mim a fase dourada dos Pearl Jam são 4 álbuns. O Ten, o Versus, o Vitalogy e o No Code. Este álbum, o som tinha mudado um pouco, diferente dos outros 3, mas é um grande álbum na mesma. É um grande álbum na mesma. Aconselho vivamente este álbum. Mas, em termos de qualidade, para mim, o melhor álbum dos Pearl Jam é o Vitalogy, depois é o Versus, depois é o Ten e depois é o No Code. Em 1998 saía um álbum bom, já não um grande álbum, um álbum bom, que é o Yelp. Eu gosto deste álbum, sinceramente gosto deste álbum, mas nada tem a ver com a qualidade dos outros 4 então. No ano 2000 saía o álbum Binaural, ok. Esse álbum conta pela primeira vez com a participação do Matt Cameron, que é o Matt Cameron, era o baterista do Soundgarden. O Soundgarden tinham parado a banda, não, estava numa fase que eles não sabiam se iam continuar a banda ou se a banda acabava em definitivo, e então os Pearl Jam decidirem contratar o Matt Cameron, sempre que os Pearl Jam nunca tinham tido um baterista certo até à data, tinham tido alguns bateristas, nunca tinham tido um baterista certo. Decidem contratar o Matt Cameron, e o Matt Cameron faz parte foi o baterista desse álbum do Binaural. É um álbum muito na onda do Yelp, é um bom álbum, mas não é um grande álbum. É um bom álbum, na minha opinião, claro. No ano 2002, saiu um álbum que para mim fraquejou um pouco mais, que é Raio Attack. Acho um álbum razoável, nem sequer é um bom álbum, acho que é um álbum razoável. E não é um álbum nada especial, mas pronto, é um álbum que tem algumas músicas boas, mas nada mais do que isso. No ano 2003 sairia esta compilação, o Lost Dogs. São 30 músicas, B-sides de músicas que não tiverem espaço, que eles não quiserem pôr nos álbuns até à data. Na minha opinião, destas 30 músicas, praticamente só se aproveita aqui 10 ou 12 músicas. Há aqui muita música de qualidade mesmo duvidosa, mas, é a minha opinião, é um álbum que não é nada por além, mas tem aqui músicas muito boas mesmo. Tem aqui o In the Moonlight, Grammy Out of Control, Leave Me Here, Other Side. Tem aqui músicas boas, mas não é nada por além este álbum. No ano 2006 saía, na minha opinião, o pior álbum de sempre dos Pearl Jam. Pearl Jam. Eu até tenho aqui um apontamento. Desse álbum só gosto de 3 músicas. É o Parachute, que é uma música espetacular. É o Wasted Reprise, uma música boa, e o Gone, outra música boa. De resto, não gosto mais de nenhuma música desse álbum. Acho o álbum mais fraco dos Pearl Jam. Em 2009 sairia o Black Space, muito na onda do Pearl Jam, mas com uma qualidade um bocadinho acima do Pearl Jam, mas pouco melhor. É álbuns maus. Eu acho o Pearl Jam e o Black Space álbuns maus. Do Black Space, eu tenho aqui o apontamento 5 também, só gosto também de 3 músicas. The Fixer, Just Breathe, uma das melhores músicas para mim dos Pearl Jam está neste álbum, Just Breathe, e I'll Ghost the Waves, porque é assim. É um álbum fraco, o Black Space. No ano 2013, sem um álbum, o Lightning Bolt, aí os Pearl Jam voltarem, na minha opinião, à qualidade como tinha no Yelp e no Binaural, assim, um bom álbum, não é um grande álbum, mas um bom álbum, o Lightning Bolt, eu gosto do Lightning Bolt. De salientar para mim, tem uma das melhores músicas de Lightning Bolt. Não vou dizer qual é as músicas melhores, porque eu gosto de quase todas as músicas de Lightning Bolt, mas tem uma das melhores músicas para mim dos Pearl Jam, o Siren. Gosto mesmo muito dessa música do Siren, dos Pearl Jam, e o Lightning Bolt, pronto, voltarem a fazer um álbum bom. No ano 2020 saía o Gigaton, e para mim o Gigaton é muito na onda do Pearl Jam. Pearl Jam é um álbum também fraco, sem carisma nenhum, um álbum chato, monótono, e na minha opinião, acho que os Pearl Jam, na minha opinião, em termos de sonoridade, acho que já não se deve esperar muito mais dessa banda. Aliás, acho que os Pearl Jam já devem ter acabado há alguns anos, mas isto é a minha opinião. De salientar também, o Eddie Vedder fez tem 3 álbuns a solo. 2007 o Into the Wild.
Em 2011, um álbum muito estranho que é On Google Songs, ok? Conhece? É um álbum muito estranho. Eu não gosto desse álbum. E agora saiu há pouco tempo, Earthling. Um álbum que saiu há pouco tempo, Earthling. Por acaso nunca ouvi. Não sei como é que o álbum é, mas o título Earthling eu gosto muito desse título porque faz-me lembrar o Earthling do David Bowie, que é um álbum de 1997. Eu gosto muito do Earthling do David Bowie. É assim, os Pearl Jam, para mim, os Pearl Jam, na minha opinião, é uma das melhores bandas do mundo do rock. Sim. Tem 4 grandes álbuns, mesmo grandes álbuns mesmo. Esses 4 provavelmente devem estar pelo menos 2 ou 3 dos 50 maiores álbuns de sempre para mim da história da música. Mas é uma banda que, pronto, na minha opinião, é uma banda já desgastada e não sei se faz grande sentido de existirem os Pearl Jam, mas é uma banda que arrasta milhões, onde quer que vão eles enchem estádios, enchem pavilhões, é uma banda de culto e na minha opinião os Pearl Jam é uma das melhores bandas de sempre da história da música, no mundo do rock, claro que sim, merecem estar no Hall of Fame, claro que sim, e é tudo, pessoal. Espero que tenham gostado do meu vídeo dos Pearl Jam e o próximo videozinho que eu vou fazer é o C dos leilões e fiquem bem, pessoal, tudo bom.